Fala galera, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Vila Geográfica. Eu me chamo André, sou professor de geografia e eu estou na companhia aqui de um grande camarada que passou já horas e mais horas discutindo tudo quanto é assunto do mundo a partir da perspectiva geográfica. Né? O futebol também foi muito discutido entre nós aí diante dessa ideia de tantas discussões, a gente resolveu dar as caras aqui no YouTube. Salve, Urso, professor Leandro, apresente-se para essa galera aí. Salve, pessoal, é um prazer aí, André, estar compartilhando com você essa aula, né? Estar compartilhando esse canal de discussões geográficas, né? Estamos aí junto para a construção aí e aprimoramento do conhecimento, falar um pouco de geografia, mostrar, né, como a geografia se operacionaliza em vários fenômenos. E hoje, nada mais justo do que falar um pouco de globalização e Copa do Mundo, né? A gente está ouvindo falar tanto que um jogador que tem nacionalidade de um país está jogando em outro país está jogando em outro, né? E aí, com o olhar geográfico, a gente consegue desmistificar alguns desses fenômenos. Acho que é válido para o fortalecimento da geografia. Então, conceitos como globalização, Copa do Mundo, esse olhar geográfico, favoritismo europeu, né? A gente vê isso hoje nessa final de Copa do Mundo aí, o sul global versus o norte global, como a gente geógrafo gosta de observar o futebol. Olha, eu vou te falar, hein, cara. Eu fiz aquele videozinho de divulgação da aula, cara, ainda na primeira fase da Copa do Mundo, tá? E aí eu até pensei em falar, eu aposto que a maior parte dos semifinalistas serão europeus. E aí é lógico, né? A gente fica receoso de dar uma cartada dessa tão forte, mas no final era isso. Dos 4 semifinalistas, 3 eram europeus. E o sul-americano tem como seu principal atleta um jogador que é criado no modelo europeu, que é o Lionel Messi. Isso daí vem de muito tempo, né, Ursão? Vamos dar início aí para essa aula, para a gente entender como que se consolidou esse favoritismo europeu no mundão do futebol. Ó, a gente colocou aqui para nossa etapa inicial para compreender como que esse fenômeno do favoritismo europeu se consolidou nesse século XXI, né? Um retorno lá para o século XIX, lá para o final do século XIX, quando a gente vai ter um evento que é de suma importância ali naquele processo neocolonial, que é a Conferência de Berlim, em que a gente vai ter a partilha do continente africano acontecendo. As potências ocidentais abriram um mapa do continente africano e recortaram aos seus moldes o que seriam cada uma de suas áreas de influência, ou seja, qual território africano que estava nascendo naquele processo geopolítico para ser área de extração de matéria-prima das potências europeias que estavam avançando vertiginosamente em suas economias a partir da segunda revolução industrial, mas precisavam de matéria-prima para a consolidação dessa segunda revolução industrial, e uma parte significativa dessa matéria-prima eles vão buscar onde? No continente africano, configurando aí então esse processo neocolonial, tá certo? Esse é o ponto, é como o capitalismo ele depende, né, de novos espaços, novos locais, pontos para essa exploração. É legal a gente entender, e também ele vai trazendo especializações produtivas. Então, um lugar, ó, a imagem de baixo mostra isso, o centro, que precisa da matéria-prima, e ele vende o quê? O produto industrializado, né? Uma visão que a gente tem geográfica do globo. Ou seja, depois a gente vai ver como que isso ocorre no futebol também, né? E como que o futebol também se modela dentro dessas relações, essa divisão internacional do trabalho em que cada lugar vai se especializando. Se a gente olhar lá para o século XV das grandes navegações, a gente já vai vendo que o globo, né? Que algumas pessoas falam que alguns autores falam que a globalização se inicia naquele momento, então a gente já vai tendo essa divisão. Então a gente vai tendo uma periferia que ela exporta produtos primários e compra, né, esses produtos industrializados, manufaturados. Esse ponto ele é interessante, ele é importante, porque os países industrializados eles vão precisar de espaço para extrair matéria-prima, mas eles também vão precisar de espaço para vender. Então, esse neocolonialismo ele traz essa característica, né, esse imperialismo. Então, a lógica do imperialismo ela vai se fixando e trazendo esse controle sobre outro território. O território ele vai tendo um controle muitas vezes exercido de fora. Era militar, mas associado também a um controle de influência. Então, depende de cada lugar, tinha cada característica específica. Muitas vezes esse controle era indireto, né? E aí por isso que é interessante a gente pontuar ali que essa configuração de fronteiras artificiais vai levar a uma série de conflitos civis dentro dos territórios africanos, porque você vai ter dentro de um mesmo território nacional uma variedade étnica, muitas vezes juntando grupos rivais que disputaram recursos no passado histórico. A institucionalidade que estava presente ela vai ser desestruturada.
então os mecanismos de poder e os mecanismos de produção vão ser alterados aos moldes europeus para que o continente africano se torne um lugar de exportação de produtos primários. Então, quando a gente vê essa perspectiva da divisão internacional do trabalho, em que a gente tem o centro capitalista, que é a Europa, e a periferia capitalista, que é a América do Sul, a África e o continente asiático, eles se inserem na divisão internacional do trabalho não de maneira livre, mas de maneira impositiva. É papel da periferia ser agroexportadora, ser exportadora de produtos primários, seja de minerais metálicos, combustíveis fósseis ou produtos agrícolas, para que os europeus adquiram esses produtos primários e lá eles ganhem valor agregado. Isso foi uma imposição europeia durante esse processo de domínio, seja direto ou seja indireto, né? Exatamente. Quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta que agora casa certinho. Se eu te perguntar, os grandes astros, os grandes destaques da Copa do Mundo, como se combinam ao neocolonialismo? Tem uma relação, não tem? O que você diria e me explicaria se eu te fizesse essa pergunta? Porque esse movimento histórico, essa partilha, essa estruturação dá sentido depois, né, posteriormente no século XX, aos fluxos migratórios. Porque a gente começa a aula, a galera vai falar, nossa, eles falaram de Copa do Mundo, globalização, e agora estão começando a falar de neocolonialismo, mas as coisas se conectam, né? Tá na parte que a gente fala da expansão da cultura europeia, né? Depois, como isso reverte? Como que você faria se eu te fizesse essa pergunta para a gente fazer esse bate-bola, André? Primeiro, que a gente tem que enxergar o esporte como um mecanismo de expansão da cultura europeia, um mecanismo da disciplina dos corpos colonizados, um mecanismo de, muitas vezes, hierarquização social. Se a gente pegar a gênese do futebol, os negros não podendo encostar nos brancos, isso, para nós, já dá aí uma margem para entender toda essa ginga que vai se consolidar em continente africano e em América do Sul, que no futebol a gente vai chamar de drible, esse improviso, essa saída do espaço curto, do espaço apertado, esses coelhos da cartola que os povos da periferia vão tirando dentro dos gramados, mas a gente também pode observar pelo prisma de que nesse fenômeno de extração dos recursos dos países colonizados, o jogador de futebol vai ser também uma mercadoria a ser extraída de alguma forma, consolidando o que hoje a gente tem como seleções miscigenadas em âmbito europeu, né? E consolidando também aí uma certa perda de identidade de algumas seleções dos países colonizados, como é o caso brasileiro na máxima potência, eu acho, no mundo atual, né? Exatamente, acho que ainda como complemento para a reflexão, a gente pode entender que no século XIX a Europa expande, né, a sua cultura e traz a lógica do discurso civilizatório, né? Aí a gente tem uma linha positivista, muitas vezes, de que a cultura, que ela não é europeia, ela era atrasada, né? Que depois geram aqueles discursos de racialidades que se encaixam muito no que você falou. Você não joga a bola bem, você joga a bola bem, então vai se encaixando nessa lógica. Você vai jogar num clube de periferia, você não vai, então vai ter um clube que era da elite do futebol no Brasil voltado para os ingleses e um clube voltado para as pessoas negras da sociedade. Isso também dá origem, dá muito a discussão para o próprio futebol de várzea, né? Eu não vou entrar nesse debate, mas daria para a gente cruzar. Então a gente tem esse modelo de cultura europeia civilizacional, né, que eles falam, né, que a gente vai levar a civilização, era um discurso para o controle, dentro do que a gente está chamando enquanto imperialismo, neocolonialismo. Eram formas de manter o povo dentro das regras entendidas como regras europeias. Então, você segue o que eu faço, faz o que eu estou fazendo, acrescento ainda que nisso gera o que a gente fala, que são os fluxos migratórios que ocorrerão posteriormente. Em qual sentido eu falo isso? Por quê? Se a gente está falando que a cultura europeia no século XIX foi e encadeou essa forma de controle, influência, domínio, que é o imperialismo, que a gente está chamando aqui o neocolonialismo, posteriormente, no século XX, o que acontece? Ele vai ter a influência do idioma, ele vai ter aquela influência cultural, ele vai ter as características dos europeus na África. Então, são fatores também que vão favorecer que essas pessoas que estavam no continente africano migrem para a Europa. Posterior à guerra, essa destruição europeia favoreceu, chamou pessoas para reconstruir, porque essas pessoas iam para o trabalho braçal, o trabalho duro, né, que são esses africanos que falavam francês. Então, a França colonizou uma sequência de países na África. Depois essas pessoas conseguem ir até a França. É o caso da Argélia, é o caso Senegal, são países que falam francês e depois eles conseguem ir para a França porque tem um idioma em comum. Isso dá origem, muitas vezes, às famílias dos jogadores que a gente está vendo na Copa, que é o debate. Eles são africanos ou eles são europeus? Eles são nascidos na Europa. O Mbappé,
Dembélé, o Bellingham da Inglaterra, são pessoas que são nascidas na Europa, procura lá. Então, esse pós-colonização, pós-fluxo colonial, pós-independência, que dão, né, esses fluxos migratórios. Aí começa e se combina com o que você falou, André. Como que a sociedade que tinha uma linha civilizatória do europeu como principal cultura, né, entende esse choque. Peraí, você não é tão civilizado porque você é menos europeu do que eu, né? Que é isso que vai gerando esse discurso dessa racialidade, né? Isso para o vestibular eu acho que é um ponto importante, já que a gente faz esse diálogo buscando isso também no nosso canal. Os casos de racismo que estão aparecendo, os jogadores próprios que são nascidos em países como a Holanda, que perdem o pênalti, depois são crucificados, diferentes dos jogadores brancos entendidos como europeus mais naturais, né? Então, esse fenômeno do neocolonialismo, ele faz essa conexão, depois ele reverte numa lógica, né? Ele reverte num sentido de que essas pessoas migram para aquele local e, ao migrarem, elas sofrem os preconceitos porque não são europeus nascidos daquela pureza que eles esperam. E aí a gente já parte, então, para essa segunda etapa da aula, né? Porque ali no início do século XX, né? Ali na primeira metade do século XX, a gente vai ter um processo de fortalecimento dos Estados nacionais. E aí, em âmbito europeu, o futebol vai mostrar um pouco como que a Europa está tentando afirmar sua hegemonia mundial e como que os estados periféricos estão tentando afirmar sua unidade nacional. Então, a gente vai ter, por exemplo, né, em 1931, o primeiro jogador a jogar na seleção da França, sendo nascido na Guiana Francesa, e sendo filho de pai e mãe senegalesa. Olha como o futebol já está mostrando esses fluxos migratórios que está configurando esse movimento de globalização. Esse, de certa forma, intercâmbio cultural. É lógico que a gente pode discutir de que forma que esse intercâmbio cultural se deu. Ele não é de forma pacífica, ele é de forma absolutamente violenta. O capitalismo globalizado, ele surge a partir de um movimento de extrema violência, mas é um fato que o futebol consegue nos mostrar um pouco como que isso rola, né, cara? Quando você tem lá em 1931 um jogador nascido na Guiana Francesa, de pai e mãe senegalês, a gente está vendo como que a Europa hegemônica está extraindo, além de recurso natural africano, sul-americano, está extraindo também um recurso que é o jogador de futebol. Então a gente já começa a ver que esse jogador de futebol ele é também, de certa forma, uma mercadoria. Enquanto que nos estados periféricos que estavam tentando consolidar os seus regimes, que estavam tentando consolidar a sua unidade nacional, a gente tinha o desenvolvimentismo, por exemplo, no Brasil, muito forte ali na era Vargas, que o Estado vai ter um papel como indutor do desenvolvimento nacional e o Estado vai ter um papel como blindagem de novas crises, ao regular um pouco mais a economia. O futebol vai ser inserido nessa lógica de regulação também. A gente vai ter tanto o esporte como uma forma de representação dessa modernização nacional. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter a construção de uma série de estádios de futebol, dentre eles o Maracanã, toda uma infraestrutura esportiva, futebolística, principalmente aqui no Brasil, dentro desse projeto nacional de desenvolvimento, né, em que a gente tem agora, então, o futebol sendo muito usado como construção da identidade nacional a partir de uma base material que o investimento público consolidava. Olha como é interessante, a gente está olhando o fenômeno que a gente tanto discute nas escolas, né? Você sabe muito bem disso quando a gente chega na aula de Keynes, que a gente vai falar que o Keynes, como que o Keynes lembra que a gente faz a divisão entre liberalismo, keynesianismo, aqueles pontos que a gente vai colocando dentro da escola, né? E como que a gente já vê que o futebol também serviu de operacionalização para isso. Então, se a gente está falando que o Estado é forte, o Estado está investindo. O Estado está investindo, ele está construindo. Ele estava construindo estádios, não só estádios, rodovias. A gente está passando por um processo de modernização do país, né? A gente está trazendo um modelo de produção industrial, a gente está tentando se industrializar, a gente está construindo elos para que o nosso país também tenha uma base industrial, aí tem a política da substituição de importação, né? Que a gente vai tentando, a gente vai construindo um desenho de um país onde se tenha, né, uma indústria consolidada. A gente está lendo isso pelo futebol, e é interessante, porque o futebol, ele servia para produzir, ele servia para se ter uma dinâmica de desenvolvimento do Estado, que se pegar a crise de 29, ali, né, a gente tem um modelo onde o Estado vai intervir nos Estados Unidos, tanto que vai se construir rodovia, que o presidente dos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errado, André, é o Roosevelt, né, presidente dos Estados Unidos, aí ele pagava o operário lá, né, como a gente diz aí num conceito mais popular, o peão, para abrir
o buraco e depois pagava o próprio peão para fechar o buraco, porque ele queria movimentar a economia, ele estava pagando a pessoa para trabalhar, movimentando a economia, porque ele paga essa pessoa trabalha, então ela está fazendo uma obra pública, ela gasta esse dinheiro, né, e a demanda cada vez mais vai surgindo. E aí a gente olhando para o futebol também se tem isso, se tem a construção de grandes obras, se tem a construção, né, o planejamento desse espaço, nesse modelo do Estado forte, o planejamento estatal, ele é centralizado, o capital estatal investindo em todos esses modelos, em toda essa estruturação, né, do território nacional, e tem um ponto, o futebol serve como a força para a criação dessa identidade nacional. Por quê? A gente tinha aquele futebol do drible, a gente tinha aquele futebol que se destacava no mundo, a gente tinha uma presença mundializada. Então, o nosso futebol ele vai servir como um símbolo de encaixe para isso, né? Tanto desses projetos, né, quanto para a construção de uma identidade nacional que era importante. A gente vai ter uma base, né, desse debate em cima disso. Como que essa estrutura, como esse Estado forte que estava construindo, né, um cenário de uma economia sólida também se associa ao futebol para a construção de uma identidade nacional, né, André? Com certeza. Como desenvolvimento econômico, ele era parte do projeto nacional. E como o futebol está dentro desse projeto de desenvolvimento econômico, uma coisa vai conectando com a outra, né? E hoje a gente vive um mundo, né, Ursão, que falou de Estado investir, meu Deus do céu, o neguinho vai arrancar cabelo daqui até aí em São Carlos. A gente tá, né, eu falo muito que a gente está vivendo uma alucinação ideológica de achar que a economia vai funcionar completamente sozinha, sem nenhum tipo de Estado, né? E o Keynes mata essa charada lá no início, na primeira metade do século XX, né? Que você falou, eu estou falando isso porque eu queria só complementar uma coisa que você falou, que é em relação à criação da demanda. Como é que o empresariado vai investir no setor produtivo se o país está em crise e ninguém tem dinheiro no bolso para comprar aquilo que será produzido? Quando eu falo que o empresariado vai investir no setor produtivo, eu estou falando que o empresário vai criar novas mercadorias. Mas se ninguém comprar novas mercadorias, o empresariado não tem o porquê criar novas mercadorias, ele não é maluco. E aí o Estado ele vai construir uma base econômica para que esse empresariado tenha espaço para fazer o investimento. Não é fazer um projeto de Estado tomando o controle total da economia. É o Estado induzindo o desenvolvimento econômico a partir da criação de demanda no momento de crise, né? Agora, a gente não pode esquecer que esses modelos de desenvolvimentismo que surgem no território brasileiro, por exemplo, eles são bastante conservadores ainda. Aqueles nordestinos que vieram para o Rio de Janeiro para a construção do Maracanã não tinham habitação adequada, não tinha garantia de moradia digna numa nova cidade que eles estavam construindo. Então, olha outra brisa. O futebol está induzindo fluxos migratórios nas construções dessas grandes obras urbanas que são os estádios de futebol e as suas adjacências. O futebol, a partir dos meios de comunicação, também vai conectar o território. Eu estava em São Luís do Maranhão agora recentemente, todo mundo torce para o Vasco, meu Deus do céu, que tragédia, e uma galera torce para o Flamengo, a maioria torce para o Flamengo, aí estão bem na fita, né, porque torcer para o Vascão hoje em dia só não é pior do que torcer para o Santão. Mas olha que doideira, o Sudeste também concentrando, de certa forma, esses fluxos econômicos e também os fluxos de informações, disseminando aí a torcida flamenguista para tudo quanto é lugar do Brasil, mas conectando esse país numa unidade nacional. Faz sentido isso ou não? É certo, cara. Acho que dá para a gente entender. E aí o que você fala, como a gente consegue trazer para o conceito geográfico. Por quê? Clubes do Sudeste influenciam, né? E influenciaram, acho que muito mais até no passado, quando a televisão era esse meio de comunicação, acho que tido como principal fator ali, a gente sabe que posterior, essa era Vargas, que a gente vai tendo, década de 70, conforme a tecnologia vai se desenvolvendo. Mas qual que é a parte do território brasileiro? Milton Santos já diria isso. Qual é a parte que concentra os principais produtos tecnológicos? Qual é a parte que concentra os principais investimentos de capital? Então, se a gente falar que é o Sudeste, é São Paulo, então vai tendo essa visão do território da desigualdade. Olha como o futebol reflete esse fenômeno. Olha como a comunicação, você traz um conceito aqui, ó, a gente traz, na verdade, no slide, né, que você que trouxe a discussão, mas de psicosfera, então a gente forma uma crença, o futebol vai servindo como esse símbolo, e a gente vai vendo como que o território influenciava diferentes partes. Então, se ele torce para o Vasco ou para o Flamengo, se você for para o Nordeste também tem um pessoal, se você for para o Norte, também existe. É interessante, você falou que a gente tinha estádio. Eu sempre soube, assim, de sedes de torcida organizada que são gigantescas. A torcida jovem do Flamengo, raça rubro-negra, força jovem do Vasco, elas são muito grandes no Norte. E aí você pode se perguntar por quê? Lá não tem o clube?
Tem, mas a identidade que a televisão levava, essa crença, essa psicosfera, essa ideologia, essa lógica, fazia com que as pessoas se identificassem com os clubes do Sudeste. Então, você tem um clube de lá, mas eu torço para ele mais um, que é a mesma coisa do interior. Eu sou corintiano, mas torcia para o São Carlos. Eu assistia muito o São Carlos, mas meu clube era o time de São Paulo, porque sempre me influenciou enquanto televisão, mesmo eu estando dentro do estado de São Paulo. Era para se ter essa divisão. A gente pode também dizer que essa ferramenta ela serviu como um soft power. Pode ser talvez seja esse conceito que apareça aí até no vestibular, né? Como que o Brasil exportava sua cultura e influenciava outros países através do futebol. Existem casos sobre isso, como que a nossa confederação, né? Como que o nosso Conselho Nacional de Esportes, que está aqui, como que essas agências elas se usavam, né? E utilizavam disso como uma ferramenta. Então a gente vendia uma lógica, uma ideologia. O soft power é isso, né? Existe o hard power e o soft power. O soft power é uma maneira mais sensível, mais leve de influenciar outro país através da cultura, através de hábitos, né? Então existem N exemplos, pode-se falar de Hollywood, pode-se falar hoje talvez o K-pop como um soft power de alguns países asiáticos, né? Acho que daria para discutir, e a gente pode falar que o futebol do Brasil na década de 70, ele era muito influente. É o respeito que se tem pela camiseta brasileira, é ver países asiáticos ou acho que geralmente asiáticos que torcem para a seleção brasileira. Isso é soft power. Bangladesh, 100, né? 100 milhões de pessoas em Bangladesh e torcem para o Brasil. Isso é insano. Então a gente começa a ver essas relações entre países e como que a gente pode vender. Isso talvez seja até uma coisa que caia no vestibular, né? Perguntando qual é o nome desse fenômeno. Né, um vestibular aí mais conteudista, sei lá, uma FUVEST, talvez possa perguntar, o nome disso é o soft power, é uma forma de influência, né? Se foi no Sul e no Sudeste, onde eu investi, principalmente no Sudeste, mas vou colocar Sul-Sudeste para pegar a região concentrada do Milton Santos, foi onde os grandes investimentos de Estado ocorreram, o fluxo de capital se deu de forma muito mais acelerada no Sul e no Sudeste, então, naturalmente, eles vão ter um peso gravitacional no capitalismo brasileiro muito maior, que vai concentrar os grandes clubes de futebol no Sul e no Sudeste. E aí, ô Ursão, eu acho que a gente já pode cair para a terceira parte da aula, porque, cara, se o Sudeste brasileiro concentra fluxos de capital e gera no Sudeste uma desigualdade futebolística bastante significativa, isso vai ser ainda mais ilustrativo em âmbito internacional, cara. É óbvio que se tem desigualdade entre estados brasileiros, entre regiões brasileiras, vai ter uma desigualdade ainda maior proveniente daquela divisão internacional do trabalho que a gente viu no primeiro slide, quando a gente se compara o esporte na periferia e no centro do capitalismo. E isso vai estar muito ligado ao novo modelo econômico. Se a gente passou aqui bastante tempo falando que o Estado desenvolvimentista do Vargas e da ditadura militar, vamos colocar esses dois como pilares do desenvolvimentismo brasileiro, e a gente pode fazer duras críticas à ditadura militar, a gente deve fazer para além do âmbito moral, que aquilo ali foi uma canalice total, a gente também tem que fazer críticas em relação à abertura do capital da Petrobras e por aí vai. Mas eu não vou ficar fazendo aqui, senão a aula vai ficar enciclopédica, vamos tentar sintetizar, né? Só que com a crise dos estados desenvolvimentistas, o futebol ele vai perder aquela regulação estatal que ele tinha e junto do ideal neoliberal que estava surgindo com cada vez mais força nesse novo mundo, a gente vai ter aí a consolidação da nova Constituição Brasileira de 1988. Dela vai sair uma fragmentação da Confederação Nacional de Desportos, da onde se cria a CBF, uma instituição privada, voltada à lógica de mercado, e aí o futebol vai ser cada vez mais conectado à lógica da globalização. E aí eu acho que você podia falar um pouco para nós o que é a lógica da globalização, para a gente romper com essa ideia de que globalização é ir para a Disney em julho e comprar produto da Shein. O que é a globalização, Ursão? Como que se vende a globalização, né? Então, algumas emissoras de televisão brasileiras vendem e vendiam muito bem, né? Acho que hoje ainda continua, mas teve aquele momento do ápice. A globalização era integração mundial. Vamos integrar o mundo. A globalização vai fazer que tenha essa troca cultural. A globalização vai trazer capital de fora. A globalização vai trazer a empresa transnacional. É aquele negócio, né? A empresa da cidade produzia geladeira. Então,
Aí o capital transnacional vem, compra aquela empresa e passa a produzir geladeira naquele mesmo local, amplia, né, traz uma certa modernização europeia, mas ele compra. Então, a globalização, beleza, tá vindo capital de fora, a gente está modernizando esse território. A globalização vai trazer essa integração. Aí a gente está vendo uma globalização como o quê? Como fábula. É o encurtamento da fronteira, é o encurtamento, né, é a redução desse espaço mundializado, porque todo mundo está se conectando, os meios de transporte eles se ampliaram com a tecnologia, surge a internet, então a gente vai tendo esse mundo conectado. Porém, a gente vê, como o Milton Santos chama, e vamos trazer um conceito importante, a globalização ela não vai ser somente esse lado da conexão. Sim, existe esse lado da conexão, ele é importante, mas ele vem como uma conexão muitas vezes aliado a uma lógica hegemônica, uma lógica monopolística, a uma lógica de grandes empresas conquistando e explorando. Talvez seja uma terceira fase daquilo que a gente discuta ou discutiu aqui, enquanto, né, a divisão internacional do trabalho, é onde a empresa fica na Europa, vem para o território aqui agora somente com seus meios tecnológicos e extrai lucro e manda de volta para o território europeu. A gente fala que é a globalização vista como uma perversidade da expansão, do crescimento, da desigualdade. Então, se a gente falou que o Estado desenvolvimentista tinha um Estado forte de planejamento, na hora que a gente tem essa queda, início desse Estado neoliberal, aí aparecem as palavras que estão em pauta hoje: privatização, concessão, retirada do Estado do serviço. Então a gente vai vendo um Estado se desmanchando e entrando um Estado neoliberal. Aí é um pouco até acadêmico isso, mas acho que é legal comentar, que alguns autores vão falar, não é que o Estado reduziu, o Estado se transformou para um Estado neoliberal. Não é redução do Estado. O Estado não está deixando de existir, na verdade ele está mudando sua forma, né? Que a gente fala, o Estado é aquela estrutura. O que é o Estado? É uma estrutura. O Estado é um carro, o governo é quem dirige esse carro. Então você sai de um Estado que tem uma forma de investimento para um Estado que não tem que não se pauta mais em investir. Então, a globalização ela vai vir junto desses elementos com uma característica política e uma característica econômica. Econômica, nesse sentido, de um mercado produzir diretamente, agora pensar o planejamento, o mercado dentro da produção, o mercado assumindo a frente, deixa que o mercado se regula sozinho, e esse mercado que ele vai se regular sozinho, ele faz uma modificação política que ele altera a estrutura do Estado. E aí é o que o André falou. Se a gente tinha lá com o Conselho Brasileiro de Desportos, o conselho que o Vargas cria, ele regulava, essa é a palavra. O Estado regulava a economia. O que o Estado faz hoje? Ele deixa de regular a economia para o mercado regular. E aí a gente começa a ver isso quando? No futebol? Com a FIFA. A gente tem um elemento brasileiro aí, ó, que é um cara característico, o João Avelange, né, que depois na 2000, 2010, ali ele começa a aparecer em vários escândalos de corrupção, que é a bandeira da direita hoje, né? A direita fala, tem que tirar o Estado, porque o Estado ele é corrupto. Então, o mercado, ele vai regular, ele vai se autorregular. Pelo contrário, a gente vai vendo projetos de corrupção cada vez maiores dentro desse neoliberalismo. Então, o João Avelange, ele tá depois lá nos escândalos de corrupção, mas beleza, ele é o cara que vai falar, pô, vamos fazer um grande negócio aqui com a FIFA. E sabe o que ele fazia? Marrocos, né, eu vi bastante em transmissões, é um projeto do João Avelange. Cara, você acha que ele era bonzinho? Você acha que o João Avelange estava indo lá, vamos aqui, ó, trazer futebol aqui para o norte da África, lá para a parte sul, sim, beleza, traz visibilidade, traz uma modernização territorial, mas ao mesmo tempo ele queria mercado, ele queria mais pessoas conectadas, mais pessoas vendo as transmissões, ele vai trazendo uns reajustes que traz o próprio enriquecimento para a FIFA. Pega a maior renda da FIFA, qualquer, é contrato televisivo, cada vez mais tem que se colocar países dentro da confederação, porque quanto mais gente está aí dentro associado com eles, mais canais de televisão, mais contratos, mais patrocínios, Adidas, Coca, cada vez mais vai entrando dinheiro. Então transforma-se numa máquina mercadológica. Isso é o neoliberalismo. Você sair de uma coisa que ela era regulada com uma característica talvez de pensamento social para uma coisa que eles vão falar que é o empresariamento urbano, é o empresariamento do território, é o empresariamento do futebol, né, André? Aí, cara, se antes, na substituição de importações, uma das prerrogativas fundamentais era o protecionismo comercial, porque o Vargas e até a galera da ditadura militar sabia que se a gente tivesse que competir em pé de igualdade com produtos industrializados europeus, a gente não iria conseguir. Durante o neoliberalismo, a queda desse protecionismo comercial coloca os Estados nacionais em pé de igualdade na competição internacional, mas não em pé de equidade. É impossível o Brasil, que não desenvolveu uma indústria ao longo do tempo, absorvendo capital humano, matéria-prima e tudo mais da maneira mais violenta possível, como os europeus fizeram durante seu
processo de colonialismo e neocolonialismo, competir com os europeus. Então a gente vai tomar pau no processo industrial. A partir do momento que chega um monte de produto moderninho dos Estados Unidos, para nós é legal, beleza, da hora vestir um tênis da Nike, mas a gente também precisava vestir um tênis brasileiro. Cadê a porra do celular brasileiro? Cadê o carro brasileiro? O que aconteceu com o Gurgel? Né? O Gurgel morreu de falta de protecionismo, o Gurgel morreu de falta de Estado. Era para o Brasil estar na vanguarda do carro elétrico, que hoje está todo mundo falando pra caramba aí. Era para nós estarmos na vanguarda. E aí, cara, se a nossa indústria apresentou uma falência, o futebol não fugiu disso. O futebol, as pessoas precisam entender que o futebol, ele é reflexo da sociedade. E as contradições da sociedade vão ser apresentadas dentro do futebol. O Brasil começa a perder capacidade futebolística na medida que para de proteger o seu comércio, os seus produtos no comércio internacional, e o futebol vai refletir isso também. Então, o que vai acontecer? A partir do momento em que se encerra um projeto nacional de desenvolvimento, se encerra também esses organismos que regulavam o esporte brasileiro, se encerra um projeto nacional de futebol. E aí o Brasil passa a virar o que a gente chama de celeiro de atletas. A gente não é uma indústria de atletas, a gente é um celeiro de atletas, a gente é uma lavoura de atletas. Se o mercado internacional nos exige soja, café, milho, a gente faz soja, café, milho, em vez de competir na esteira tecnológica. Agora o mercado nos exige ponta direita, ponta esquerda, e a gente só produz um monte de Vini Júnior. Uns jogadores que são tudo igual, né? São aqueles pontinha rápido que dá uma ciscadinha e falta aquele meio que cadencia. Por quê? Porque a gente agora produz jogador voltado para o que a Europa quer. O Brasil ele vai virar, o Brasil ele vai aderir muito o que a gente chama de comoditização dos atletas, né? Essa lógica dos pés de obra que a gente chama. O Brasil vai produzindo jogador de futebol para ser inserido na dinâmica europeia. Lá eles vão ganhar o refinamento europeu. Lá eles vão virar um jogador de alto valor agregado. O cara sai daqui por um valor X, pisou da Europa, ele valeu 30x. Da mesma forma como o café sai do Brasil, vai para a Europa, volta numa cápsula da Nestlé com 10 vezes mais valor agregado. É a mesma coisa, o jogador de futebol. Só que essa dinâmica em que o futebol entra nesse novo modelo totalmente ligado ao mercado, os clubes se veem refém das vendas de jogadores de forma cada vez mais precoce, porque é a forma como os clubes vão adquirir capital. Da mesma maneira como o Brasil precisa expandir cada vez mais seu campo de soja, porque é a forma que o Brasil vai adquirir capital. Então, olha que doideira. A gente vai ter jogadores sendo vendidos cada vez mais caro, ou cada vez mais cedo. E aí, Ursão, isso vai estar muito dentro dessa quebra de vínculo que tem entre a sociedade brasileira e os jogadores de futebol. Quem é Brenner? Quem é Ibanes? Quem é Matheus Cunha? Quem são esses caras? Esses caras são commodity. E, velho, não adianta eu esperar vínculo de um jogador que nasceu para ser mercadoria. O Messi, até pouco tempo atrás, ele era fracassado de Copa. O Messi anunciou, antes de 2022, que ele ia aposentar da seleção argentina. Não sei se tu lembra. Uma das primeiras vezes que o Messi vai visitar a Argentina, os caras querem pegar ele de porrada, porque ele não era argentino, ele era europeu. O Messi ele passou por uma argentinização individual que criou um vínculo entre ele e a Argentina, e aí olha como que tá hoje. A Argentina inteira joga por ele, velho. A Argentina virando jogos atrás de jogos, jogando pelo Messi. Os jogadores falando que jogam pelo Messi. No Brasil, esse vínculo se rompeu, porque o jogador ele nasceu para ser mercadoria, ele nasceu para ser refinado na Europa. E aí, os jogadores brasileiros eles vão sendo vendidos para a Europa, vão sendo refinados, e aí o que a gente tem na seleção brasileira? Um jogador refinado pelo modelo da cultura espanhola, um jogador refinado pelo modelo da cultura francesa, o outro da cultura alemã, o outro da cultura inglesa. E aí vai ser como se a gente pegasse um jogador que aprendeu, um músico que aprendeu música na Alemanha, o outro que aprendeu flamenco espanhol, o outro que aprendeu a ópera italiana, jogasse todo mundo na Sapucaí e pedisse para eles fazerem o melhor enredo de samba, de escola de samba. Não dá. O jogador brasileiro não tem organicidade, a seleção brasileira, porque não tem um futebol brasileiro. Porque a gente virou o quê? A gente virou espaço de commodity de atleta, tal qual nós somos na Divisão Internacional do Trabalho, nos produtos materiais de extração de matéria-prima e por aí vai. Tá certo? Exatamente. Acho que aí a gente pode começar a pensar, igual você falou, no ponta, que aí a gente vai formar pessoas que são de interesse de clubes europeus, onde vai ser melhor jogar? No Manchester, em grandes empresas, em grandes clubes com muito dinheiro, ou em pequenos clubes. Aí tem a
a exportação de escolas de clubes europeus para território nacional, pequenas escolinhas, né? E aí que nem está aqui, a Lei Pelé, esse empresariado passa a mediar o vínculo entre jogador e clube. É um fato mais brando que facilita cada vez mais a mercantilização, né, desses jogadores, a facilitação. E aí, dentro disso, a gente vai vendo cada vez mais essas fronteiras porosas. Então, você vai ter clube de futebol jogando a Copa São Paulo, vamos colocar a Copa São Paulo, que é um evento antigo, que tinha uma característica mais ligada à identidade nacional na década de 70, 80, e passa depois a ter uma característica empresarial, que são aqueles clubes empresariais, né? Que tem o clube empresa e o clube empresarial. Esses clubes empresariais, quem são? São clubes que não têm nem categoria de futebol profissional, só tem as bases, vêm jogar a copinha, colocam os moleques dentro da vitrine e depois vendem. Então, aí fala-se assim, mas a gente tem o futebol de rua, a gente tem a criança que aprende a driblar na rua, a gente foi perdendo essa característica porque desde pequeno já vai direto para a escola, se transforma em uma mercadoria, em um mutante que atende uma lógica internacional. Então, olha isso é globalização. Isso é o agente externo interferindo direto no que a gente produz. Então, se eles... E que uma coisa que é muito importante para a geografia, a gente vai vendo que a globalização traz especialização produtiva. Então, tem um grande espaço no território que ele vai ser para commodities agrícolas. Então, um grande espaço no território que ele vai ser voltado para a produção de commodities minerais, de minérios, de extração de minérios. Ele vai ter um grande espaço dentro do nosso território que vai se transformar numa especialização produtiva de jogadores para fora, porque é uma mercadoria. Aí vai entrando empresários, aí vão montando leis, a Lei Pelé, dentre outras leis. As leis vão se regulando de acordo com essa norma externa, que é esse neoliberalismo. Então, a lei se volta para aquilo para a gente poder exportar. Um exemplo rápido, eu já passo para você fechar a aula, mas um exemplo rápido. Tem um clube em São Carlos que eu torci por um tempo, ele é fundado em 2004, né? Torci por um tempo, não, torci até esse ano. Só que o que acontece? O clube, ele era de um proprietário local da cidade, de um empresário local. Esse clube foi passando para alguns outros empresários, parece que um de Santos, agora está na mão do empresário de São Paulo, e o clube ele não está indo bem, ele está jogando a última divisão do Paulista, esse São Carlos. O que aconteceu agora? O empresário decidiu fechar as portas. Ele falou: não vou mais ter time profissional, só vou jogar categoria de base, meu interesse é só copinha. E aí ele está vindo até de mudar o nome do clube. Aí a torcida foi lá, mandou mensagem, fizeram vários protestos no Instagram contra ele. Aí ele pegou e falou assim: você tem que entender que isso aqui é uma sociedade limitada. Então, se isso aqui é uma sociedade limitada, isso aqui é uma empresa. Isso aqui é uma empresa, sou eu quem mando. Se eu quiser pôr time ou não, é problema meu, porque o investimento é meu. Vocês não têm o que ter, né, vocês não vão conseguir influenciar, vocês não têm o que decidir dentro desse clube. Então, ele dizendo isso mostra que o interesse dele é só produzir jogador. O clube não subiu mais, um clube que jogou A2 em 2013, deixa de jogar qualquer depois divisão, permanece na B1 por muito tempo, fica subindo entre B1 e A3, que agora tem até A4, mas fica por muito tempo nessa B1 e não muda, porque ele nunca teve o interesse. Então, ele é uma máquina de formar pequenos jogadores, porque ele vai vender nessa venda, na facilidade desse empresariado, esse novo vínculo aí da Lei Pelé, ele consegue ir fazendo essas relações, essas trocas e, né, obtendo lucro, né? Ele obtém dinheiro, né? Ele tem lucro em cima da venda desse jogador. Isso é o neoliberalismo, né? Essa especialização que se volta. E aí a gente perde aquela identidade nacional. O nosso soft power, o Brasil ainda é o país do futebol? Aí eu acho que a gente pode começar a discutir. O Brasil ainda produz essa identidade nacional que vai ser vendida para fora? Ou a seleção perdeu toda essa característica que você está falando? Lógico, da década de 70 é totalmente diferente da seleção de 2026, mas o quão graduativo foi isso? Então a gente vai perdendo essa identidade nacional porque se transformou em mercadoria. O planejamento para o território se transformou em mercadoria, a gente foi vendo que outros elementos também que eram regulados se transformam em mercadoria. Isso é a globalização, isso é o neoliberalismo. E aí essa charge que tem aqui que é interessante. Um minuto aí, alguém joga bem futebol? Que é, peraí, a porosidade para entrar na Europa só vai permitir adentrar aquilo que eles têm interesse. Se você for um grande pensador do sul global, eles te querem lá para ficar pensando em tecnologia. Se você joga bem, eles te querem lá para ser mercadoria deles, mas eles não vão permitir que todas as pessoas entrem, né? Então, aquele movimento que se tem... Por que a gente começa, então, lá com o neocolonialismo? Porque aquela identidade que foi criada, aquele movimento de exploração que teve lá no século XIX, passa por um Estado forte, tentativa de formação de Estados nacionais, crescimento econômico, cai com a globalização e a gente retorna ao mesmo debate. Então, se no século XIX a Europa exportava pessoas para colonizar ou pessoas para o branqueamento, vários outros debates que a gente tem de racialidade para o sul global, agora ela não permite, diante dessa globalização, que essas pessoas voltem para os espaços onde estão concentradas suas riquezas. Então, o que vai entrar é somente o que eles têm interesse. Então, o neocolonialismo produz essa desigualdade, a gente vai vendo diferentes fases, né, de ciclos econômicos, até a gente cair na globalização e vendo como esse futebol foi se modelando, né, em cima disso, eu acho, André. E no momento que a globalização está crescendo, o intercâmbio cultural ele dá um boom,
né? Eu sempre falo que o pós-Guerra Fria rola uma integração cultural maior, rola até uma maior tolerância dos europeus perante os imigrantes. E aí vai consolidando aquelas duplas nacionalidades, né? Aqui no Brasil, geral, pegou dupla nacionalidade portuguesa, italiana, espanhola. Acho que a italiana é um pouco mais difícil, mas começou a rolar um movimento muito fácil. E isso vai fazendo com que aqueles grandes times europeus que viram grandes empresas, viram grandes centros empresariais, vão absorvendo, né, vão se adaptando a essa nova lógica. Com a Lei Bosman, isso chega à máxima potência, porque a Lei Bosman, até então, a gente tinha nos clubes europeus um limite de estrangeiros para jogar em cada clube. A Lei Bosman, ela rompe com esse limite dentro dos países da União Europeia. Então, o cara que nascia na Bélgica, queria jogar na França, antes tinha uma limitação. Mas agora que se constitui um bloco econômico chamado União Europeia, que tem livre circulação de serviços, a Lei Bosman entra com essa prerrogativa. Se tem livre circulação de serviços, um cara que nasceu na Bélgica e quer jogar na França, ele não é um estrangeiro como os outros que nasceram de fora desse bloco econômico. Então vai consolidando super times europeus que vão ter um peso gravitacional cada vez maior e atraindo essas commodities brasileiras e africanas. E aí vai fazendo com que a Europa vire super times, e hoje a gente tem em São Paulo a escolinha de futebol do PSG, a escolinha de futebol do Milan, a escolinha de futebol do Real Madrid, que vai ser ali onde vai estar tendo esse projeto de comoditização do atleta, e o brasileiro deixa de ser esse jogador que nasceu na várzea, que nasceu nos campinhos. Até porque a depreciação econômica dessa maldição que é o neoliberalismo é tão agravada nesse processo que os nossos jogadores de futebol estão de bicicletinha entregando comida muitas vezes, para tentar pôr ali um complemento na renda da família, porque ele não tem... Tiraram até a possibilidade do futebol ser essa ascensão social para muito dos nossos jovens periféricos, né? A partir desse modelo que tem que se adaptar cada vez mais ao modelo europeu de futebol. Enfim, porra, eu acho que a gente ficaria aqui, velho. Caraca, moleque, a gente dá vontade de abrir uma cerveja e a gente ficar aqui por horas, Ursão. Eu acho que a gente precisa encerrar, eu acho que deu para fazer um bom apanhado de informações que vão contribuir para o vestibular, vão contribuir no mínimo para a galera debater no bar com qualidade. Isso daqui dá um gabarito intelectual para o futebol, que é o tema do momento, vamos assim dizer. E eu acho que se a galera tiver aí sugestão, a gente pensa muito em falar de SAF, a gente pensa muito em falar sobre um pouco mais sobre essa comoditização dos atletas, sobre a necessidade de técnico estrangeiro, né? Por que o Brasil não forma mais técnico? Acho que a gente pode falar de tanta coisa pelo viés geográfico, que eu acho que se a galera quiser aí comentar um pouco, jogar aí nos comentários sugestões, o que tiram falta, fiquem à vontade, o canal tá aí pra gente discutir de forma aberta tudo quanto é coisa. E não vamos ficar só no futebol, né? A nossa ideia é expandir para outros assuntos, sabe lá Deus o quê. Eu acho que a única coisa que é uma certeza é que a gente vai pregar o ódio eterno ao futebol moderno, e principalmente a esse modelo neoliberal aí que está destruindo o tecido social brasileiro de forma muito acelerada. Então já me despeço aí da galera, peço para deixar aí nos comentários o que acharam, e agradeço demais aí, Ursão, por essa oportunidade, porque eu fiquei amarradão de nós estar desenvolvendo essa aula aí, trocando ideia, fazendo os encontros, lendo os bagulho, me relembrou demais aí o tempo que a gente morou junto. Para quem não sabe, eu e o Urso fomos camaradas de casa e de trabalhos na horta e na agrofloresta por 4 anos aí praticamente. Ursão, muito obrigado por compartilhar esse momento comigo, tamo junto, forte abraço para você e um beijo no coração de todo mundo que tá aí. Nós agradeço, meu amigo, também estou muito contente da gente ter feito esse diálogo, esse debate, né? Eu acho que o que você falou, deixem aberto para que tenham mais. Eu acho que isso aqui é um recorte específico, né, do favoritismo europeu. Então a gente mostra que o favoritismo europeu ele parte do neocolonialismo e chega na globalização, sempre concentrando a sua riqueza. Acho que esse é o nosso sentido, né, que daria para tirar como consideração final. Por quê que essas eleições estão tão fortes? Porque ela concentra tudo o que, né, tem de recurso, tanto econômico, político e agora esportivo, cultural, né? Sempre teve esse movimento que a gente vê. Então, eu acho que a gente pode, como você falou, depois falar de SAF, modernização, falar de cidade também, se vocês quiserem, deixa aí os temas. Podemos falar de como que a cidade hoje está se transformando numa cidade segregada, como que o campo hoje é um campo voltado para o negócio. Então, a gente pode ir pensando, como o André disse bem no começo da aula, que foi
a gente está aqui para trazer um olhar geográfico para alguns fenômenos. Eu acho que esse vai ter o movimento aí que a gente vai ter. Mas é isso, pessoal. Agradeço aí quem assistir, tamo junto. E no que vocês precisarem, estamos disponíveis.